Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é A Camada 9 do DNA. Ela foi dada em Moscou, Rússia, em 15 de maio de 2010. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Greetings, dear ones. I am Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. There are some who say it happens too quickly. Alguns que dizem que isto acontece muito rápido. For a human being to cross the veil, it takes more time. É necessário mais tempo para o ser humano cruzar o véu. And it does in an old energy, E é assim em uma energia mais antiga, but not in this one. mas não nesta. What you see here is a man O que vocês veem aqui é um who homem never quite closes the door. que, na verdade, nunca fecha a porta realmente. And some see that. E alguns percebem isto. It's an agreement I have with him. É um acordo que eu tenho com ele. It's not a situation where he has to sit and prepare Não é uma situação onde ele precisa sentar-se e se preparar, to change his attitude, mudar sua atitude call upon the angel. e então invocar os anjos. I'm always on his shoulder, always ready. Eu estou sempre sobre seu ombro, sempre pronto. Some of you have seen it even in the lectures he gives. Alguns de vocês viram isso até mesmo nas palestras que ele dá, For some of them are ones I give. pois algumas delas são aquelas que eu dou. This is the meld we talk about, Esta é a fusão sobre a qual falamos, not just for channelers. não apenas para canalizadores. It's a meld É uma fusão where the multidimensional self joins the physical self. onde o ser multidimensional junta-se ao ser físico. And in that, E nisto there is communication. há comunicação. And it's not just for channelers. E não é apenas para canalizadores. This is the process we teach that is intuition. Este é o processo que nós ensinamos e que é a intuição. Process that allows regular, ordinary human beings to become masters. Um processo que permite a seres humanos comuns, normais, tornarem-se Not that they mestres. know what's coming around the next corner, Não é que eles saibam o que vem logo depois da esquina, but they have an intuitive sense mas eles têm um senso intuitivo of what to do. do que fazer. They have an intuitive sense of what not to worry about. Eles têm uma sensação intuitiva do com que não se They have an preocupar. intuitive sense of the love of God. Eles têm um senso intuitivo do amor de Deus. Tonight's message is different. A mensagem desta noite é diferente. It's going to be about biology, Será sobre biologia, but it's going to fit in perfectly with that which is taught of DNA. e ela se encaixará perfeitamente com aquilo que é ensinado a respeito do DNA. Cryon, why do you always talk about DNA? It's been said. Cryon, por que você sempre fala sobre o DNA? É o que foi We dito. want to hear about spiritual things. Nós queremos ouvir sobre coisas We want espirituais. to hear about angelic things. Queremos ouvir sobre coisas Talking angelicais. about chemistry. Não me fale sobre química. And if that's what you think, E se isto é o que você pensa, then you haven't been listening very carefully. então você não tem ouvido muito atentamente. There is a field around each of you, Há um campo ao redor de cada um de vocês, and totally multidimensional. que é completa e totalmente multidimensional. That field is generated Este campo é gerado by hundreds of trillions of pieces of chemistry called DNA. por centenas de trilhões de peças de química que vocês chamam DNA. Hundreds of trillions. Centenas de trilhões. Still does not know how they communicate one with another. A ciência ainda não sabe como eles se comunicam uns com os outros. Science does not see the quantumness within it. A ciência ainda não vê a natureza quântica dentro dele, For those quantum particles pois aquelas partículas are so quânticas, astonishing to those in physics. que são tão impressionantes para aqueles que estão na física, The same with DNA. acontece o mesmo com o DNA. DNA является тем же самым с ДНК. knows who you are. Percebe? O DNA sabe quem você é.
Centenas de trilhões de partes, todas idênticas. E eles formam um campo ao seu redor que tem 8 metros de diâmetro. E ele tem um nome em hebraico, o Merkabah. É isto que é. Percebam, o DNA é o elemento sagrado em vocês. Esta é uma revisão antes da informação que daremos a vocês. Vocês acham que o DNA é química? E é. Cerca de 3%. E o resto é multidimensional. E a ciência vê isso da sua própria maneira, pois conforme ela olha para a hélice dupla e a química ao seu redor, eles veem 3 bilhões de partes químicas em cada parte. Cada loop ativo do DNA. 3 bilhões de elementos químicos. Mas quando eles olham para aqueles que fazem alguma coisa, eles se tratam de apenas cerca de 3%. E aqueles 3% criam um sistema linear chamado genealogia. Este é o sistema linear. Esses são os elementos químicos. Esta é a fonte linear da alopatia. Apenas 3%. No entanto, esse cenário particular ocupa 99% do interesse deles. E todos os remédios terrenos, toda a medicina está ocupada com esses 3%. Pois isso é tudo que eles veem. É tudo que eles reconhecem. Eles estão sempre procurando pela linearidade. Eles querem apenas examinar os elementos químicos. Eles querem olhar para os genes que são produzidos pelas partes que codificam proteínas. E eles querem dizer que isso é tudo o que há. E eles têm feito isso agora por séculos. Mesmo depois deles terem identificado o DNA, mesmo depois deles terem percebido que 90% parece um mistério, eles continuam a se concentrar apenas nos 3%. Pois aí eles parecem fazer todo o trabalho. Ser humano, se você tem uma consciência linear, isso é tudo o que você verá. Que elementos químicos estão lá? Você perguntará. E criou mais de 30 mil genes. Isso é tudo o que vocês estudarão. E é sobre isso que nós queremos falar esta noite. No estudo do DNA, há 4 anos, meu parceiro trouxe a vocês todas as 12 camadas. E naquele ponto do tempo, ele explicou o ensinamento de Kryon com relação ao DNA. Há 4 anos atrás. E naquela explicação, ele deu o que nós ensinamos. Na verdade, não existem 12 camadas de forma alguma. Há 12 energias que são interativas.
Mas se vocês forem aprender o que está no DNA, eles têm que ser repartidos, quebrados em partes lineares, componentes lineares, para propósitos de ensinamento. E se eu desse a vocês uma canalização inteira a respeito do amor? Quantos pedaços e partes você acha que há no amor? Comece a fazer uma lista. Olha para todos os tipos de amor que há. Os diferentes sentimentos, diferentes emoções. E, no entanto, isso é simplesmente um estudo, não é? Porque quando vocês falam sobre amor, é tão grandioso, tão grande. Então, estudá-lo é uma coisa, experimentá-lo é outra. O DNA só pode ser explicado se nós o linearizarmos. Pois os seres humanos não podem analisar aquilo que está além da sua capacidade dimensional. Vocês chegam a um limite da lógica. E então ela cai sobre ouvidos moucos, pois não há compreensão. Coisas que não estão em sua realidade não são concebíveis. E, portanto, todo o estudo de um aspecto multidimensional precisa ser linearizado. E nós já fizemos. E naquelas 12 energias, há várias que são muito interessantes. Meu parceiro está neste momento canalizando as últimas páginas do livro a respeito deste tema. Há mais de 5 anos eu tenho dado isto a ele muito, muito lentamente, para que ele pudesse colocar isto em forma linear e pudesse compreender isto. E esta noite, nós gostaríamos de levar vocês em uma jornada para apenas uma das energias. E a energia tem o número 9 ao redor dela. Em uma forma de ensinamento linear, nós a chamaremos de camada 9 do DNA. E ao mesmo tempo nós diremos a você que não há tal coisa. Isto é apenas no quadro negro da escola. Está apenas no instrumento de ensino. É ali que ele se torna linear. E os números atribuídos às camadas são energias. E elas são dicas numerológicas, cada uma delas. E quando chegar um momento, quando vocês lerem a publicação que virá a vocês, vocês verão isto. Não há de 1 a 12. Pois elas estão todas juntas em uma sopa. Elas interagem umas com as outras. Mas nós gostaríamos de dar um exemplo do número 9. Porque este final de semana em particular está concentrado nos atributos sobre os quais queremos falar com vocês.
Agora, meu parceiro, eu quero que você vá lentamente aqui. Pois mesmo que eu já tenha dado a vocês estas coisas em publicações, há algumas coisas novas para serem reveladas aqui, como exemplos para o aprendizado. Vamos falar sobre o corpo humano. E uma das coisas que é a mais interessante para muitos, a cura. E, portanto, nós chamaremos a camada 9 de a camada da cura. E eu farei o melhor através do meu parceiro para explicar algo que é inexplicável. Inexplicável. Há algo acontecendo em seu corpo. Algo com que você nasceu. Algo muito velho, algo antigo, que está começando a redespertar. Está acontecendo uma mudança dentro do planeta. Esta mudança é a mesma sobre a qual os maias falaram. E tem a ver com permissão da consciência. A habilidade de vibrar de forma mais elevada nos pensamentos humanos do que jamais vocês fizeram antes. Isso cria um potencial de uma aliança com seu eu superior. Muitos de vocês estão tendo pensamentos que são bastante elevados. E estão começando a descobrir aquilo que está em vocês que vocês nem mesmo sabiam. Então, portanto, eu vou melhorar isto esta noite. E contarei sobre um belo sistema de 2 partes. O DNA trabalha desta forma. Há uma forte dualidade no DNA. Isso quer dizer que há uma parte que é linear e uma parte que é multidimensional. E a parte linear é fácil e simples. E ocupa menos de 5%. E a parte multidimensional é a grande maioria, a grande parte do DNA. O seu registro akáshico está lá. Todas as vidas que você já viveu estão lá. Aquilo que foi dado a vocês pelos pleiadianos está lá. O seu eu superior está lá. Tudo aquilo que vocês chamam de espiritual está lá. O DNA é inteligente espiritualmente. Mas não a menos que você esteja vibrando em um nível mais elevado. E é por isso que 90% da humanidade está vivendo apenas com 3% do DNA, sem dar credibilidade à outra parte de forma alguma. Mas nós vamos nos concentrar naquela. Vamos falar sobre aquilo que é a saúde e a cura. A nova energia deste planeta, por mais de 20 anos, está lentamente dando a vocês novas ferramentas para trabalhar com este atributo. Ah, os curadores na sala, eles sabem disto. Você sabe o que acontece com um curador quando ele se põe de pé em frente a um ser humano? Isso devia dar arrepios a vocês. Ambos os seus campos do DNA têm 8 metros de diâmetro. O curador se coloca diante daquele que será curado e os campos se sobrepõem.
E eles conversam um com o outro. In the field is knowledge. E no campo está conhecimento. Knowledge of everything. Conhecimento de tudo. Reacting in a quantum timeless way. Reagindo de uma forma quântica atemporal. Of those in this room, Muitos daqueles que estão nesta sala, this feels like I know who's here. sabem como se sente isso. Eu sei quem está aqui, They receive information about the one on the table. pois eles recebem informação daquele que está deitado na maca. They can become one of the finest multidimensional doctors on earth. Eles podem se tornar um dos médicos multidimensionais mais profundos na Terra, Multidimensional parts are there. porque as partes multidimensionais que se sobrepõem estão lá. DNA is designed to be smart, O DNA é projetado para ser esperto, inteligente, but not the linear parts. mas não as partes lineares. That is why today's medicine E é por isso que a medicina atual is reactive. é reativa. That is to say, a chemistry is put in and an action takes place. Isso quer dizer que um elemento químico é colocado e uma ação ocorre. That's as good as it gets. Isso é o melhor que pode chegar. Even at that, it's amazing what you've done. Mesmo isto, é impressionante o que vocês já fizeram com a química. But that's the way it's looked at. Mas é assim que é observado, é assim que se olha para isto. A smart body. Não há nenhuma credibilidade para um corpo inteligente. In fact, it's actually dishonoring. Na verdade, isto é até desonrado. Body is sitting there unaware. O fato de o corpo estar lá, inconsciente, estúpido. And it looks that way, doesn't it? E parece que é assim, não é? Let me explain Deixe-me explicar a little bit about layer 9. um pouco mais sobre a camada A 9. bit about the two-part scenario of healing in the human body. Um pouco mais sobre o cenário de duas partes da cura no corpo humano, In the human body. da autodiagnose no corpo humano. Let's look together at the linear side. Vamos olhar juntos para o lado linear. Here you are, human being. Aqui está você, ser humano. What if you had a virus right now? E se você tivesse um vírus agora? Does your body tell you? O seu corpo diria a você? What if you had an amazing cancerous growth attaching itself to an organ? Se você tivesse um crescimento de câncer impressionante se conectando a um órgão seu? Does your body tell you? O seu corpo diz a você sobre isto? No. Não. Don't you find that disturbing? Você não acha isso perturbador? Isn't it odd that you have to go to a doctor to find these things through tests? Não é estranho que você tenha que ir a um médico para descobrir essas coisas através de testes, exames? Scientists shout to you at a cellular level, something is missing. Será que isso não grita para você que no nível celular algo está faltando? Something is missing. Algo está faltando. It's part 2. É a parte 2. That's what's missing. É isso que está faltando? DNA is designed to work in 2 parts. O DNA é projetado para funcionar em duas partes. Exactly as the chemistry has been itemized in the human genome. Exatamente da forma como a química foi itemizada no genoma humano. Less than 5% is linear. Menos de 5% é linear. E a maioria Waiting to be activated. está esperando para ser ativada. But it can't be Mas não pode ser without something very, very special. sem algo muito, muito especial. Here's what I tell you. Aqui está o que eu quero dizer a você. Part 1 of the immune system is linear. That's the part you know. A parte 1 do sistema imunológico é linear, é aquela que você conhece. Isto é a medicina, como vocês a conhecem hoje. It's 3% effective in the human body. 3% de efeito no corpo humano. The other 90% Os outros 90% can only be activated
podem apenas ser ativadas com energias multidimensionais. Agora, isto é uma informação antiga. Os antigos podem não ter sabido a respeito do DNA, mas eles sabiam sobre princípios esotéricos que faziam coisas. O que vocês acham que são os meridianos do corpo? E quantos meridianos há? Eles se mostram em raio-x? Mostram-se? Não. Eles são reais? Sim. 12 deles. Cada um deles representa o tipo de portal multidimensional mais simples no corpo humano. E por milhares de anos tem se sabido sobre eles. É disso que se trata a acupuntura. A acupressura. Muitos sistemas. Deixe-me falar sobre um sobre o qual vocês não pensam a respeito. Homeopatia. Vocês dizem, não, isso é totalmente químico. É mesmo. Você acha que uma tintura química, que é quase não mensurável, inserida no corpo, no sistema corporal, você acha que isso é reativo? É dimensional? É quase quântico? Em sua forma mais simples, ela diz ao corpo o que fazer. Em um nível muito pequeno, ele dá um sinal de intenção. Agora estamos chegando em algum lugar. Há uma tremenda energia de cura dentro da camada 9 de seu DNA, esperando por instruções quânticas. Porque o DNA funciona de maneira multidimensional. Pense sobre um efeito quântico. O que vocês sabem sobre isto? Pensem sobre as partículas que foram medidas e que dão os nomes quânticos. Partículas que podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Partículas que têm uma visão panorâmica, uma inteligência. E, na verdade, uma padronização. Porque em um estado quântico as partículas sabem o que elas são. Os experimentos mais simples com a luz mostram isto. No experimento da fenda dupla, a luz pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E ela pode mudar seu estado de partícula para onda, simplesmente pelo ato de poder observá-la como um ser humano. E o que isso diz a vocês sobre a luz? É multidimensional. Mas também é a sua biologia. E já era tempo de vocês ouvirem a esse respeito. Eu darei a vocês a energia mais forte disponível para um DNA multidimensional. A consciência humana. Pois vocês têm uma consciência sagrada em seu campo do DNA. Nós já dissemos isto antes.
Que vocês podem conversar com a estrutura celular do seu próprio corpo diariamente, fortalecendo o seu sistema imunológico, eliminando as doenças. Eu quero dar a vocês alguns exemplos, eu quero mostrar estas coisas que estão acontecendo. 1987. A convergência harmônica iniciou essa onda de fractal de tempo, uma mudança de consciência que tem sido prevista pelas eras. E aqui estão vocês dentro dela 20 anos depois. Mais do que 20 anos. E neste lugar, cada um de vocês sabe que uma mudança de fato ocorreu. Olhe para vocês hoje. E olhe para vocês há 30 anos. Algo aconteceu. A mudança, a consciência mudou, se transformou. E também o seu estilo de vida. Tudo isso é parte do cenário sobre o qual nós dissemos a vocês. E algo mais aconteceu. É como se um portal se abrisse, como se uma porta se abrisse. E nesta abertura, informação começa a chegar. Meu parceiro se tornou consciente. O engenheiro que ele era, com a cabeça dura que ele tinha, se abriu mesmo assim. E foi a única forma como ele poderia. Nós o amamos para dentro disto. Ele não pôde negar a prova do amor de Deus na vida dele. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, novos processos estavam chegando. A professora Peggy se põe diante de vocês de forma regular. Ela recebeu uma visão de que havia algo ao redor do corpo humano. Um padrão. Havia natureza quântica nele, havia multidimensionalidade. Ele não pode realmente ser visto, mas está lá. E tem cerca de 8 metros de diâmetro. E ela começou a trabalhar com a padronização e o processo do Merkabah humano. Os padrões parecem-se como uma malha para ela. E lentamente, ao longo do tempo, ela recebeu as várias fases ou maneiras de como trabalhar com isto. Ouçam, esse é um conjunto de instruções multidimensionais para equilibrar o DNA. Portanto, o trabalho energético torna-se um dos atributos que conversa com os 90% do DNA. Vocês deveriam ser capazes de medir isto energeticamente. E isso já foi feito neste mesmo país. A primeira vez que foi validada o fato do trabalho energético fazer uma diferença no corpo biológico. Há tantas coisas escondidas aqui. A camada 9 é a camada da cura. Mas perceba, ela precisa trabalhar com a camada 1, que é a camada tridimensional química da dupla hélice. Precisa ser assim.
Vocês podem ser o tanto multidimensionais quanto quiserem, mas se vocês forem se curar, vocês precisam ver isso em sua própria realidade, não é? Então, de repente, vocês têm o 9 trabalhando com 1. E quando vocês adicionam, vocês têm um 10. Em numerologia, isso também é 1. Olhem para isto. O início e o fim. Completude e um novo começo. Numerologicamente, vocês têm o início e o fim. Eles trabalham juntos como uma completude da cura. Há um lemuriano famoso entre vocês. Ele despertou mais ou menos na mesma época. E ele está diante de mim agora, eu o conheço. Apenas redescobrindo aquilo que ele já sabia. Ele está trazendo a vocês uma invenção física multidimensional. E ela conversa com os 90% do DNA. Eu quero que vocês recebam isso claramente. Há vários atributos de comunicação possíveis para os 90% do DNA. A consciência humana é o mais forte. Trabalho energético é o próximo mais forte. Os métodos antigos são simples e têm estado com vocês por muitos anos. Mas eles são elementares comparados aos outros dois. E há a física. Ouçam a forma como isso funciona. Qual é a intenção de uma invenção? E como ela poderia afetar um DNA multidimensional e inteligente? Há apenas uma única maneira. Ele vê a intenção do inventor. Ela é pura. Isso está imbuído no próprio atributo da invenção. Não importa como seja utilizado. Isso fala com o DNA. E o DNA reage. Agora, estados multidimensionais não são lineares. Vocês precisam jogar fora toda a lógica de tudo que vocês sabem. Vocês precisam jogar fora toda a matemática que aprenderam na física, especialmente aquelas que lidam com energia. Como, por exemplo, a lei do inverso do quadrado. Em um estado multidimensional, um pouco faz muita coisa. Em um estado químico linear, você joga uma massa de elementos químicos contra outra massa de elementos químicos. Em um estado multidimensional, vocês dão instruções. Eu quero levá-los para dentro da estrutura celular por um momento. Eu quero mostrar a vocês o apertar de mãos. Agora vá lentamente, meu parceiro, porque nós nunca te levamos aqui antes. Em suas visualizações, eu quero que vocês repitam conforme vocês a veem. Imagine a estrutura celular, ela é bela.
Ela é bela. Cellular structure, like DNA, is Итак, клеточная структура. Agora, a estrutura celular, como o DNA, parts. имеет está две em части. duas Part is partes. linear, Одна Uma часть parte é линейная, linear, part is multidimensional. одна часть uma parte é пространственная. multidimensional. Under the microscope, И you если вы see посмотрите на это под Se você olhar para ele линейную sob o часть, microscópio, você verá a linear, você não verá a parte multidimensional. as real as your 3D. но она Mas ela é настолько tão живая, real quanto a насколько parte реальна ваша tridimensional. трехмерная реальность. There are simply more dimensions than you know. Просто Há simplesmente существует mais больше dimensões do que уровней, vocês вы sabem, знаете. Thing that you have chemically. E это настолько mas que são реально, tão reais что quanto qualquer coisa você química que чувствует vocês себя. In tenham. fact, we'll say it is not esoteric. E мы Na даже verdade, nós знаем, diremos que não é что esotérico. она É настоящая. real. And there it is, beautiful cellular structure. E вот Lá está ela, uma прекрасная bela estrutura клеточная celular. структура. Watch how the cells work with each other in this Посмотри, как клетки Observe as работают células друг trabalhando umas com as simple. outras. этим суперпростым Dessa forma diagram super I'm simples. giving to my partner. Nesse образом, diagrama диаграмме, extremamente которую я simples que estou передаю dando ao meu своему parceiro. партнеру. Look at the way they attach to each other. Посмотри, Olha a forma como elas se как они conectam присоединены umas друг às к другу. outras. It's elegant. Как É это elegante. элегантно. In fact, there are things here I've not shown you. На самом деле, Na verdade, há есть coisas вещи, aqui que eu которые nunca я не mostrei a показывал ему vocês. раньше. There's a series of holes Здесь есть Há uma série de серия buracos and places that push out like dimples. и такие e места, lugares которые que выпирают, как empurram. храмы. One cell sees the other, И одна клеточка Uma видит célula другую. vê a outra. and if they match one with another, Если like, они E se elas se совпадают encaixarem uma com a друг outra, keys in a lock, как como uma замки chave numa ключа, fechadura, collide to one another. они elas se alinham выстраиваются uma à друг к outra. другу They create the chemistry of life that и way. создают. E então elas criam a química da vida desta forma. That way. И таким Elas образом podem se они dividir готовятся desta к forma. выделению. They see each other's polarity pattern. Они видят Elas veem os полярность, padrões структуру polares umas das полярности outras. друг друга. Dear one, there is a Видите ли, дорогие мои, multidimensionality here. Perceba, meus queridos, há uma multidimensionalidade aqui, Magnetism. Называемый chamado I magnetismo. just happen to be the magnetic master. E a propósito, eu sou o mestre magnético. And you thought it was about Earth, didn't you? E vocês achavam que isso se tratava da Terra, não é? Не правда ли? It's about DNA. Trata-se do Здесь идет DNA. речь о ДНК. The cells are magnetic. As células são magnéticas. Not just magnetic. Не просто Não магнитные. apenas magnéticas, Complexly magnetic. Они сложно complexamente magnéticas. Каждая из них. Cada uma. Biology thrives in this way. A biologia Она prospera процветает desta таким forma. образом. One cell sees the magnetic pattern of the other. and Одна like a клетка key in a видит lock, магнитную структуру. Uma другой, célula vê o за padrão замочным magnético da ключом, outra e, como uma chave na fechadura, знает, что ela нужно sabe o que делать. fazer. Послушайте. Agora, ouçam. along comes a virus. И вот Então пришел chega um вирус. vírus. Smart one, Умный, Vírus inteligente. a magnetic one. магнитный. Vírus magnético. Because it also is biology. Percebam, porque o vírus também é biológico. It's also multidimensional. Ele também é multidimensional. It attaches itself cleverly to the cell. Ele se conecta inteligentemente à célula. How? Como? It mimics the magnetics. Ele imita o magnetismo. Он копирует этот магнетизм. The cell sees it as okay. E a célula vê isso como estando tudo bem. They come together. E então eles se reúnem. Now, here's the allopathic. Agora aqui está a alopatia. Once the cells are together, Когда эти клетки Uma vez que as células estão the juntas, cell knows it's been tricked, a química das células sabe que ela foi enganada. and it sends for help. E ela manda um sinal pedindo ajuda. And here comes the army. E aqui vem o exército. White blood cells, that which is Вот они. designed to be that in immune Красные system. кровяные клетки, которые Os glóbulos brancos do sangue, aquilo que é desenhado para ser aquilo no sistema imunológico que mantém as doenças fora do seu corpo. And the white blood cells arrive in mass. E os glóbulos brancos chegam em massa. Они живут в этой массе. Listen, Agora ouçam, virus is invisible А это o vírus é invisível, because it mimics regular cellular structure. потому porque что ele он imita a estrutura имитирует celular обычную regular. клеточную The структуру. white blood cells don't know what to do with it. И вот эти E вот as células клетки, brancas, os glóbulos brancos, não sabem o que не знают, fazer. что с этим делать. Now, there's something wrong with this. Agora há algo de errado com isto. It's not the way your body is designed to work. Это Não é a не forma то, como o seu как ваше corpo foi тело было projetado para сконструировано funcionar. и как оно должно работать. Now let me give you the rest of the story. Deixe-me contar a Позвольте vocês o рассказать resto da história. продолжение этой истории.
In comes an interdimensional instruction. Então aqui vem informações interdimensionais. Maybe it's you addressing the lattice. E talvez sejam vocês acessando a malha. A system designed so that you can work with a step-by-step process. Um sistema que foi desenhado para que vocês possam trabalhar com o processo de passo a passo. Perhaps you're vibrating at a high enough level, you don't need that. Talvez se você estiver vibrando num nível vibratório muito elevado, você não precise disso. Você poderá então conversar diretamente com suas células. That's good. Isto é bom. Or perhaps Ou talvez there's been a multi-dimensional intervention, Talvez tenha havido uma intervenção multidimensional, like an invention, for instance, como uma invenção, por exemplo, that gives instructions que dá to a instruções multi-dimensional intelligent DNA. a um DNA multidimensional inteligente. Let us run the process again. Agora vamos rodar o processo novamente. There is the cell, Lá está a célula, all healthy, believing it is toda saudável, pensando que está bem. the virus. E aqui vem o vírus. But this time, Mas desta vez, there's been instructions. houve instruções que foram See the oferecidas. virus, Quando vocês veem o do vírus, something multidimensional façam algo multidimensional, that linear medicine cannot even see. que a medicina linear não pode nem mesmo ver. You see the virus coming. E quando vocês observam o vírus chegando, Change the magnetic pattern. mude o padrão magnético. The virus comes at the cell. O vírus vem até a célula, There is no key in a lock. não há nenhuma chave na fechadura. Cell yells for the white blood cell. A célula chama os glóbulos brancos. They come and they see it's a virus. Eles vêm e veem que é um vírus Destroy it immediately. e eles o destroem imediatamente. Ah, mas isso não é tudo. See, DNA is intelligent. Percebam, o DNA é inteligente. Ele não é reativo. It's a system-wide signal. Portanto, ele é um sinal enviado para o sistema inteiro. Billions of pieces, parts. Centenas de trilhões de partes e pedaços, toda a estrutura celular do corpo Changes all at once. muda toda de uma vez só. The virus doesn't have a chance. E o vírus então não terá nenhuma chance. And that's just in healing. Isto é apenas na cura. How do you create new tissue? Como vocês podem criar novos tecidos? You change its magnetic structure. É só mudar a sua estrutura magnética. Are there instructions you can give your cellular structure to build new tissue? Será que há instruções que você possa oferecer à sua estrutura celular para construir novo tecido que nunca esteve lá antes? Ah, sim. I've told you this before. Eu já disse isso antes a Come a day vocês. when you can grow back an arm and a leg. Chegará um dia quando vocês poderão crescer de novo um braço e uma perna. Find it odd that a starfish can do it and you can't? Vocês não acham estranho que uma estrela do mar possa fazer isso e vocês não? Pensem sobre isto. There it is. Lá está. These work together. Essas coisas trabalham juntas. Elas precisam trabalhar If you're working juntas. with one without the other, it's not going to work. Se você trabalhar apenas com um sem o outro, não funcionará. You know, E finalmente vocês sabem. 12 layers of DNA, I just gave you one. 12 camadas de DNA, eu acabei de dar a vocês apenas uma. Pensem na beleza. Pensem na beleza e nas ferramentas que são suas. Spoken long enough in this place. Eu já falei o bastante neste lugar. Let's close this. Então nós precisamos encerrar A isto. limit to what you can endure Um limite para aquilo que vocês podem suportar in time. com relação ao tempo. Cryon is not linear. Cryo não é linear. When I sit before you, I am. Mas quando eu me ponho diante de vocês, eu sou. You know why I am? Você sabe por que eu sou? I'll do anything. Eu farei qualquer coisa Visit you for a moment and be like you for a moment. para visitar vocês por um momento e ser como vocês por um momento. Para estar com você por um momento. You're here on earth doing the work. Vocês estão aqui na Terra fazendo o Oh, there's so trabalho. much happening. Ah, tantas coisas acontecendo. Good news here. Tantas boas notícias aqui. Maybe we've been a little too scientific tonight.
Talvez tenhamos sido um pouco científicos demais esta noite. This message is for this group. Esta mensagem é para este Послание grupo. для этой группы. All of these things are going to be published. Todas essas coisas serão publicadas. This message is for this group. E esta mensagem é para Послание este для grupo. этой группы. What can you do with yourselves and yourselves? Что вы O que vocês podem fazer com vocês mesmos e com suas células? Look at the power I just described. Посмотрите Olhem para o poder que eu на эти acabei de силы, которые descrever. я только что описал вам. Wait a minute, Cryon. Are Подожди, you saying Крайон, that ты что? we Espera um minuto, make Cryon. ourselves into Говоришь, health? что мы Você está можем dizendo que nós думать podemos себя pensar здоровьем? a nossa saúde? Absolutely. Ah, absolutamente. That's the message. Абсолютно. Esta é a mensagem. Вот этот смысл послания. Os antigos sabiam, os lemurianos sabiam, Лемурийцы знали, You know it. и e теперь agora vocês sabem. вы знаете, вы знаете, Está aí. оно там. Future generations are going to know all about this. Будущие As gerações поколения futuras будут saberão знать tudo об этом. a respeito disto. All in the name of new science. Всё Tudo em nome de uma nova ciência, They're going to discover multidimensional devices И они que descobrirá aparelhos that multidimensionais, interface with human consciousness. которые que gera uma interface com a consciência humana. There's a lot of Lemurians in the room, Há muitos lemurianos nesta sala. and each one of them knows I have just given the secret to the Temple of Rejuvenation. E cada um deles sabe que eu acabei de dar a vocês o segredo para o templo do rejuvenescimento. Não é tão difícil assim. Lemurians did Это не not так have сложно. computers. Os lemurianos não tinham computadores. Lemurians did not have any of the tools you have of У science, лемурийцев Os lemurianos não tinham nenhuma das ferramentas científicas que vocês têm hoje. but they knew all about layer 9. но они Mas eles sabiam всё tudo знали. a respeito da camada 9. They had a quantum intelligence, Porque eles tinham uma inteligência quântica. Интеллект. and that's what's being reawakened within you. E é isso que está sendo redespertado dentro de vocês. You're bigger than you think. Vocês são muito maiores do que o que pensam. It's all there. Está Оно всё tudo там aí. есть. It's beautiful. И E é оно belo. прекрасно. There's mastery there. A Вот это mestria lá, мастерство, оно There's the там. love of God there. Любовь ao amor de Бога, оно Deus там. aí. And that's the message. И вот E оно, esta é a mensagem. послание. And so it is. И это E assim é. действительно